Em 2010, a gente teve a presença do Emanuel e da Lilith, né? 2010 começou o treinamento. 2010 foi lá no Morro, né? Que foi o julgamento, né? O julgamento, isso. Exatamente. Só estava o Emanuel só. Só Emanuel, exatamente, só Emanuel. No Morro do Rankstar também, nas terras do Rankstar, lembra? Quando ele alinhou todo mundo, botou todo mundo numa fila. Sim. Eu lembro que até Rafael estava no carrinho de bebê ainda, estava eu e o Castrupe, a gente sentado, o filho dele praticamente na mesma idade do Rafa, a gente sentado com os carrinhos de bebê, né? Cuidando. Quando o Emanuel passou aquela luz vermelha, saiu todo mundo correndo. E quando ele voltou, estava eu e o Castrupe sentado, porque a gente não podia largar as crianças, o bebê tudo pequeno, né? A gente lá sentado, ele passou na frente nossa. A gente viu de camarote, foi a coisa mais espetacular. A gente no grupo não conseguiu segurar o... Exato, e ninguém não seguraram. Foi a primeira... A ideia é botar homens de um lado, mulheres do outro. E eu no meio, porque na verdade ele ia vir... Ele ia andar no meio da gente. Isso. Emanuel, gente, você sabe do que a gente está falando, hein? Exatamente. E aí descontrolou, o pessoal... Foi um surto, parecia uma boiada. Inclusive até Viviane, minha mulher que é bem calma, ela levantou, parecia uma louca, saiu correndo, saiu todo mundo correndo e a gente lá com as crianças. De repente, quando ele volta, passa na nossa frente. 2011, eu tive a oportunidade de ter um contato, eu e minhas duas irmãs, com o Bilu durante 1h47, né? A gente foi preparado, conversamos, ele passou mais ou menos as tarefas, passou o que cada um mais ou menos tinha de habilidade e potencial. Existem algumas matriciais que é onde todo mundo tem, só para a gente entender, gente. Quando a gente faz contato e tem uma informação dessa, não adianta se sentir especial, tá? Não adianta, vai cair feio, você vai entender. É responsabilidade. Exatamente. É responsabilidade e trabalha porque vai ser cobrado. Nesse dia, as minhas irmãs pediram para o Bilu e o orientador, o Urandir, o presidente, sempre fala muita brincadeira entre homem e mulher, assim, sabe? Ele brinca muito. Nesse dia, elas pediram para tocar ele, né? E ele falou, tô preparando o Gustavo para tocar em mim, ele falou. Aí eu falei, mas e nós? Que é homens contra as mulheres. Ele falou, não sei o que, disse, não. Nos últimos 7 minutos, então, ele estava conversando conosco o tempo inteiro, com 1,49 m, baixinho mesmo. Nós, em pé, ele pediu, nós estávamos sentados durante todo esse tempo conversando. Que lugar era? Era no Milharal. Milharal. Tinha uma moitinha daqueles bacurizinhos, assim, ele estava atrás no bacurizinho, daí ele veio para frente um pouquinho, e aí a gente conseguiu ver ele na penumbra da lua. Ele não deixava ver, tu já explicou isso que eu vi um vídeo, ele não deixava ver a fisionomia. A fisionomia não deixa. Que nós não estamos ainda prontos para ver isso, porque nós vamos reconhecê-lo. Isso, e vamos lembrar de tudo. Então eu conseguia ver o branco dos olhos dele. Né? Então ele saiu de trás da moita, pediu pra gente ficar em pé. Da moita não, desse bacuri, né? Era um bacurizinho, dava para ver ele, só que daí ele saiu no campo aberto, assim, saiu de frente, assim. E aí as minhas irmãs assim, mostra seu pezinho. Aí ele mostrava o pé, assim, fazia assim. E as mãos? Aí ele fazia 5 dedos em cada mão, igual vocês. 5 dedos em cada mão. Vocês são nossos descendentes, né? Falava assim, né? Aí ele falou, sabe, deixa a gente ver de perto. Disse, não estão preparados. Toca a gente, eu vou tocar o Gustavo. Gustavo, está preparado? Sim. Estenda a mão direita, estendi a mão direita. Dê um passo à frente. Mais um passo à frente. Ele verá Bilu como nunca viu. Nisso ele flutuou e veio que nem um raio, assim. Cara, eu levei um cagaço tão grande que o Urandir passou os seminários todos debochando de mim. Porque ele estende a mão direita, assim, ele fez isso aqui, ó. Assim, ele veio flutuando e fez assim. E saiu. Eu falei, ai! Que grito foi esse, Gustavo? A mesma, o que foi? Doeu? Não sei o que, não. Eu levei um cagaço tão grande. E ali, Felipe, eu entendi o despreparo. Imagina, 1h40 com eles. Ele disse que já fez isso com outras pessoas, mas que ninguém gritou como eu gritei. Mas eu ali, eu vi e bloqueei. Entendi. Entendeu? Quem ele era. Foi isso. Entendeu? Eu vi e bloqueei. Então, assim, eu tenho mais umas chances para não acontecer isso. Entendi. Pra você não bloquear. Você reconheceu isso. E teu subconsciente travou. Porque você não ia aguentar. Travou.
Quantas vezes a gente ouviu relatos de pessoas, tu pronto, o Urandir colocava lá, vinha o cara de 5 metros de altura, a pessoa saía correndo. Isso. Né? Então, Várias vezes. Eu falei assim, Bilu, eu não entendi o que aconteceu. Eles não se preocupem, né? Não se preocupe. Vai ter outras chances. O que ele falou assim? Eu falei, dá para tentar de novo? Agora não, agora a frequência chegou no auge e não tem mais... É como assim, vai no auge, espera ela equilibrar de novo. Aí vem outra chance, né? Aí as meninas, a gente foi embora para casa, tudo bem. 2013, a gente... Só um esclarecimento, ele está dando os mais importantes, Isso. porque é um monte de Foram contatos. 3 mil, eu e o Olavo, nós levamos junto. Aí depois que a gente levou 79 pessoas, a gente falou com o Urandir pelo rádio, Urandir, 79 pessoas, nós éramos 77 ou 71 pessoas, estamos com 79, vai ter a oportunidade de a gente conversar? Daí nós conversamos. Aí eles falaram assim, sentem-se. Aí a gente sentou. Estamos muito satisfeitos com o trabalho de vocês. Vocês irão substituir o Urandir junto com os compromissados, até completar 1.440 pessoas que conversaram conosco. E aí, então nós podemos saber com quem nós estamos falando depois que completarem os 1.440. E tudo cantado, assim. Então era divindade. Tudo cantado. Como é que ela falou assim? Estamos satisfeitos. Sabe, era cantado assim. Sim. Sempre foi cantado, o contato na As divindades sempre são começava assim. cantado, né? Às vezes vinha uma flautinha, alguma coisinha do início que ajudava a sintonizar mais ainda a situação. Aí a gente passou adiante tanto que aí a partir daí começou a ter essas conversações de compromisso nos estados. E às vezes quando nós não estávamos, algum compromissado podia substituir a gente. E aí nós chegamos a mais de 3 mil pessoas. Mais de 3 mil pessoas conversando cara a cara com os parceiros, hein, gente? Cara a cara, eles tocavam, mostravam. Isso há anos atrás, hein? Mostravam sobre eles, conversavam, falavam de eventos de família. Algumas pessoas eram o próprio ela no futuro. Eu sou você, né? Agora tem um dado não muito bom, né, Felipe? Desses 3 mil, 10% fizeram o que foi pedido. Isso é muito para vocês verem como é importante. Para vocês verem que contato, conversação cara a cara não traz entendimento, compreensão, discernimento, nada disso. É a experiência de vida que tem. É experiência, exatamente. Eu sei muito bem porque nós estávamos no grupo que os 6 primeiras pessoas que completaram. Estava eu, meu pai, minha mãe, o casal que infelizmente saiu, né? O Edmo. Fomos agraciados com uma conversação com a Sila, que é uma ser de Antares, conversou com a gente, fomos os primeiros. E ela falou da importância de rapidamente cumprir esses compromissos, que eram tarefas relacionadas a inúmeras situações, porque, gente, DACLA é a ação, a gente não veio aqui para conversar, é para realizar concretamente as coisas. E é engraçado assim, e pelo fato de eu e o Olavo levarmos essas pessoas, nós temos responsabilidade sobre tudo isso. Tem responsabilidade, exatamente. Então, a gente tem um débito, assim como o Urandir também tem pelas simbologias que ele tirou das pessoas que não fizeram, então, ele tem um percentual. Que todo o poder é de graça? Acha que é glamuroso, que é... Não, gente, tem responsabilidade, tem trabalho, é complicado. Tanto que quando eu falei com o Urandir, é isso que você quer mesmo, vir para cá? Esse é o que eu quero. Vá para casa, pense, não tenha pressa e decida. E aí, cara, passamos cada coisa aí que vou te falar. Né? 2013, apareceu um pouquinho, começou... Aí teve esses contatos, esses números de contatos, a gente pode dar várias revelações. Teve uma 2012, Lilith Emanuel, com o grupo, né? Isso. A assinar o livro da aliança, o acordo nosso com as 40... Lilith Emanuel, líderes das 49 raças, assinaram esse acordo conosco, selamos uma aliança, foi fantástico o negócio. Foi, tem até filmado, né? Filmado o livro que a gente teve que assinar, não é? Fisicamente foi colocado na Pedra da Aliança, com os 4 representantes de Lilith Emanuel, cujo meu pai e minha mãe são um deles, né? E estavam lá presentes, e o livro foi levado para o mundo paralelo, pelos seres, com a tecnologia. Vou botar até um clipezinho aqui para vocês verem. Em 2013, a gente começou um trabalho muito interessante com o Tilo. É um cara que tinha uma tecnologia e ele tinha autorização. A gente, normalmente, quando tinha tarefa com ele, a gente conseguia ver ele físico, assim. E o primeiro trabalho com ele foi eu, Paulo Parra e Cleusa.
eu tive a oportunidade de escolher 2 tarefas, eu escolhi com eles para o Milharal, tinha tido uma chuva gigantesca lá no Milharal, nós passamos com água pela cintura. Quando a gente passou pela enchente, já no ponto mais alto, ele já apareceu, o Tilo. Ele tinha um sotaque meio... falava com um sotaque meio alemão, assim. E ele começou a falar com o Paulo e a Cleusa sobre o compromisso deles, o que eles precisavam fazer, e falou que precisava trabalhar a energia de cura dos 2. Pediu pra gente, primeiro, a Cleusa virar de frente para ele. E aí ele levitou na frente dela. Ele botou as 2 mãos aqui, que quando eu tive o Paulo, tivemos autorização de virar para ver, eu achava que eram as costelas dele aparecendo, mas não, eram as mãos dele. Ele botava as 2 mãos dele aqui, aí acendeu o peito vermelho, e ele levitava e ficava fazendo manobras assim. E aí ele sentou, disse, Cleusa, agora os 2 cabra macho podem virar e ver. Quando a gente virou, a gente viu a silhueta dele ali, ele botou as 2 mãos aqui, acendeu o peito e flutuava, assim, ele saía do chão assim, ficava flutuando assim, aí ele aterrissava. Quando aterrissava ele pediu que a gente virasse de costas, aí ele falou, vou trabalhar a energia da saúde de vocês. Aí ele ele narrava tudo, porque ele era muito sistemático. Cada um parece ter uma personalidade diferente, assim, pegando o bastão, expandindo o bastão, ativando o bastão. De repente aquilo iluminou a mata de um jeito. A ativação laser elite. Daí o bastão era um laser que vinha da nossa esquerda para a direita, assim, iluminando a mata toda. Algumas luzes tu vê que transpassavam o nosso corpo, outras não. Aí ia até um lado, voltava. Invertendo o bastão. A luz parecia um laser na horizontal, assim. Então, aí ele, assim, desativando o bastão. Aí o bastão parecia que diminuía, assim, tamanho. Aí o Urandir falou que o bastão podia ficar o tamanho que quisesse, era só a vontade dele, assim. E aí passou algumas informações para o Paulo Parra e para a Cleusa na época, eu não consigo lembrar. O que foi, liberou a gente. Aí, Felipe, eu tive uma experiência muito bacana. Quando começou com o Tilo, foi a primeira vez que ele apareceu, assim, sabe? Eu achei fantástico, assim, nossa, foi uma coisa incrível. E aí o Tilo começou a falar de um cara, que estava preparando umas pessoas para falar com um cara, que o cara era uma divindade de Ophiuchus, que tinha uma relação com ele, que era da família, como se fosse da família, de uma forma assim ele se manifestava. Para esclarecer, quando a gente fala divindade, né, despindo, são seres de 9ª dimensão, os extradimensionais de 9ª dimensão. Eu acho o nome meio místico, mas é assim que a gente está. Para que a gente consiga entender que o mundo também tem camadas. Exatamente, né? Assim, existe. Imagina uma cebola que você corta, assim, o universo é como se fosse isso. Assim. Você corta aquela cebola, tem as camadas lá, é como se a gente estivesse no centro dessas camadas. E aí os parceiros estão em diversas camadas, né? Exatamente. Só que a gente ainda não está treinando para ter essa capacidade de interação com todas elas, né? E falar, o amigo de Ophiuchus, o cara de Ophiuchus, todo mundo querendo falar, porque o cara tem uma ligação, queria trabalhar muito a questão psicológica e emocional nossa, porque é o salto quântico, através da emoção. Então, a gente começou a fazer treinamentos com isso, muitas pessoas participaram, e aí ninguém sabia quem que era, eles falaram que não poderia falar o nome e tudo. E um dia eu estava com um aperto no peito, assim, e falei, hoje vai acontecer alguma coisa, sabe? Então, as emoções, elas também são gatilhos, assim, sabe? É interessante você ter elas, entender elas e não deixar elas extrapolar. A alegria não virar euforia, tristeza não virar depressão, etc e tal. Então, porque existe uma faixa de tolerância, assim, onde você não se prejudica. Onde você usa ela como combustível, inclusive. Por exemplo, eu jogando qualquer esporte, se eu tenho raiva, eu vou saltar mais. Eu vou ter mais foco, né? Agora, se eu ficar irado, eu vou me perder, vou machucar alguém, né? Então, esse é um exemplo muito simples do potencial que a questão emocional tem, né? Ela, inclusive, a emoção, ela faz com que a gente atalhe caminhos, né? Nas questões das habilidades, teletransporte, etc e tal, mas com o tempo a gente vai chegar... É o catalisador, é o que faz, é o combustível nosso. Vai chegar no ponto, inclusive, que o próprio Bilu já ensinou a gente,
que através das emoções é como se fosse a chave e a fechadura. Isso. É uma coisa absurda para teletransporte, conexão com outros mundos, criação de outros mundos. E aí eu falei por Andy que eu estava sentindo um negócio que ia acontecer alguma coisa muito bacana. Tudo. Daí ele falou assim, não, na hora que vocês for levar o pessoal para a trilha, sai de tal ponto, com a trilha você é o último. Você vai ser o último. Tá, beleza. Qual trilha foi? Do Rankstar? Rankstar. Então a gente saiu das marcas em direção às trilhas. Naquela época tinha estava acontecendo as pessoas se fazendo passar pelos parceiros, lembra? Tinha algumas pessoas escondidas no mato para ver se era o mesmo ser, se não era, etc e tal. E eu estava com aquilo lá, porque eu ajudava na logística de tudo, eu olhava e a gente estava querendo pegar quem que eram essas pessoas, porque muitos achavam que era nós se fazendo passar pelos parceiros. Sim. Só que as pessoas estavam conversando com os parceiros, às vezes com a gente junto, né? Então... E aí, no finalzinho, quando estava entrando na trilha, na parte invertida, eu vi um barulho no mato. E tinha uma pessoa na minha frente e falou, tem alguém ali escondido. Aí eu olhei e fiquei esperando, assim, você pode seguir que eu vou ficar aqui vendo, que se for, vou pegar o cara, né? Aí essa pessoa parecia estar agachada. É a mesma coisa do Bilu. Quando o Bilu saiu de trás da moita, na verdade, ele não saiu, ele estava numa realidade paralela e ele apareceu, porque parecia que estava no buraco. No outro dia eu fui lá, não tinha buraco nenhum. Sim. É uma coisa de louco, assim, tipo, o cara, imediatamente ele manifestou, materializou. Né? Aí, esse cara andou assim, ele tava com uma calça esbranquiçada, assim, aparentemente uma calça esbranquiçada, é uma vestimenta dele, não sei. Eu tava no patamar na cratera, numa parte mais alta da cratera, ele desceu assim e ficou de perfil. Eu falei, é você que anda se escondendo no mato, atrapalhando as atividades nossas aqui? Ele virou de frente, assim. Falei, cara, o que é isso, cara? Porque troço virou de frente, né? Plexo com plexo. Que coisa feia. Você atrapalhando os trabalhos, você devia ter vergonha, cara. Dele, veio uma luz assim, veio uma luz abrindo em cone assim, aquela luz veio, parou na minha frente assim. Quando essa luz parou, ela prosseguiu com ele junto, assim, como se ele entrasse na luz, assim, ele desapareceu. Olha. Eu na hora falei, cara, que lanterna bacana essa, olha eu. Quantos anos já? De 2000 para 2013? 3 anos. E eu já achando que era uma lanterna. Da onde que a lanterna para o foco assim? Para vocês verem como é que é o nosso racional Sempre atrapalha. vai pro racional, sempre vai pro racional. Ele desapareceu e apareceu de novo de onde ele estava ali. E ali só via a silhueta. E aí ele falou, fomos nós que pedimos a Urandir te colocar por último. Fomos nós que... 3 passos para trás. Eu falei, cara, começou a me fazer de bobo, né? Eu 3 para frente. 3 para o lado. E eu sentindo uma gelatina no chão. Eu não sabia o que era isso. Quando eles fazem isso é para mostrar que realidade que você já está interagindo. Então eu já estava pisando numa realidade diferente. Se passasse alguém, provavelmente não me veria. Não veria, exatamente. Já está numa realidade intermediária. Só que eu não sabia disso. Eu achei que eu estava fazendo de bobo, né? E ficou 3 passos para frente, 3 passos para trás. Tipo, presta atenção, porque eles não dão de mão beijada, né? Eu falei, tá me fazendo de bobo. Nunca dão nada de mão beijada. Eles dão 10, 20% da informação, o resto é suor e inspiração. Sangue, suor e lágrimas. Aí ele falou assim, eu sou aquele cujo nome ainda não foi pronunciado. Olha. Aí eu sou aquele, você é o cara de Ophiuchus? Exatamente. Aí eu falei assim, mas qual que é o seu nome? Gu. Você é igual o outro Gu da Silvia. Aí eu falei, o outro Gu. Gu, você é igual o outro Gustavo da Silvia. Gustavo, o da Silvia? Exatamente, o da Silvia. Você ainda não sabe qual é o meu nome? Eu falei, caralho, sou eu do futuro, essa porra. Eu fiquei com vergonha de dizer Gustavo. Sim. Eu falei, é Gustavo? Mas morrendo de vergonha, é Gustavo? Assim, não. Na mitologia lemuriana eu era conhecido como Gustigal. Na mitologia lemuriana, hein, gente? Olha só. Eu era conhecido como Gustigal. Só que depois o Tilo falou que não ia encontrar nada. Ia encontrar algo da contraparte dele que mexia com o emocional, que a gente tinha que pesquisar alguma coisa. Só que a gente só acharia isso nas bibliotecas de Portugal, alguma coisa no Museu do Ipiranga. Porque tem muita coisa dos caldeus, das coisas que mostram algumas pessoas que mexiam, assim. Mas a gente tem que... É na sutileza que vai descobrir quem são esses personagens. Dica pessoal de Portugal, hein? Vão pesquisar aí Gustigal na mitologia, né? E aí... Depois o Tilo que falou onde encontraria, né? Não foi nem ele. Aí eu tentando... Ele falou assim... Eu falei, Gustigal, você repita. Gustigal, vamos, repita. Eu fiquei repetindo o nome dele um monte de vezes. Tá vendo? Repetiu tanto que eu só te chamo de Gustigal. Aí parece que é para saber a entonação para poder chamar ele, né?
E aí ele falou, não se preocupe, estou cuidando das suas irmãs. Né? Aí eu falei, das suas irmãs. Temos um trabalho junto, eu, você, a Bruna Kaussmann, Gustavo Collet e também com o Olávio. Olha. Aí eu falei, que bacana, que coisa boa, não sei o quê. Eu te agradeço. Posso filmar? Você, quem sabe? Você só tem mais 3 minutos. Não vou filmar, não. Eu queria tentar pegar ele, né? Aí, como você me enxergou? Eu disse, eu te enxerguei mais ou menos do meu tamanho. Eu disse, não, sou grande e maior que você. 2,50 m. Aí eu falei, desculpa, é porque realmente você estava num nível diferente. Não, tipo assim, não precisa pedir desculpa, né? E eu não lembro, mas aí ele falou, passa o recado a todos. Os trabalhos madrugueiros irão acabar. É só se organizem. Tem anos isso aí, a gente ainda está nos trabalhos. Porque eles querem que os trabalhos madrugueiros acabem através do treinamento para enxergá-los de dia. Porque a luz do sol ela é muito refrativa, ela atrapalha a visualização dos seres translúcidos. Mas é acostumar, entender, treinar para que isso aconteça, para que a gente realmente possa estar no dia a dia interagindo com eles, percebendo a coisa deles. E até hoje a gente não conseguiu. Quer dizer, já teve vários expoentes, vários pontos que já apareceram, né, com o Aridelson, acho que comigo também. Conosco, com o Paráclito também. Comigo com o Paráclito também de dia. Aquela vez lá que o Bilu apareceu de dia para os espanhóis nas fontes, depois eu fui pregar meus artefatos que eu tinha esquecido. Que o Otávio fez uma miscelânea lá, foi muito engraçado. Eu sempre levo meus artefatos para as atividades. E esse dia, eu não sei o que me deu. O Bilu apareceu ali no caminho para as sondas e eu resolvi olhar para pegar meus artefatos, assim, que eu gosto, tudo aquilo que eu ganhei de presente deles, essas coisas, eu levo junto comigo, eu não esqueço. E não estava mais comigo. Quando eu voltei no caminho, o Paráclito estava com aquele barulho da ressonância Schumann. Só que assim, cara, era algo ensurdecedor, assim. E eu e o Bilu conversando, nem aí, eu queria pegar meus artefatos. E o Otávio disse que eu parecia uma mulher que perdia o estojo das maquiagens. Que cadê minhas maquiagens? Cadê meus batons? Cadê as coisas? Quando eu cheguei, minha sacolinha de artefatos em casa estava em cima da cama. Eu peguei e voltei e ele estava lá ainda. E eu perguntei, nós vamos conversar verbalmente? Que ele deu mais uma revoada, um vento. Eu só conseguia ver a silhueta daquela presença física. É uma coisa absurda, né, Felipe? É surreal, é verdade. Surreal a presença deles, assim. E ele não falou, ele falou, mas eu não entendi nada. E simplesmente foi embora. Daí eu cheguei enlouquecido, falei, Rosana Batarelli, pelo amor de Deus, pergunta pro Bilu ali, cara, quem que era o Paráclito? E ele falou, Bilu, o Gustavo chegou aqui. Pois é, meus amigos, o que vocês acham que significa o Bilu e o Paráclito de dia simultaneamente no mesmo ponto? Então começou ali, em outros momentos, né? Começou essas conversações de dia, porque o plano deles é andar no meio da gente. Exatamente, eles estão nos preparando para isso, né? Eles querem andar no meio da gente a qualquer custo.